Olá, boa noite para você que acompanha a TV Câmara. Está começando mais uma edição do programa Câmara Saúde aqui no nosso canal. E não podíamos iniciar o mês de outubro do que falando, sem falar, dessa doença que preocupa tantas mulheres, que é o câncer ginecológico. Por isso estão aqui comigo as médicas ginecologistas Laura Caus e Lisandra Escolaro. Sejam bem-vindas à TV Câmara. Obrigada. É um prazer receber vocês aqui, ainda mais para a gente falar de um assunto tão importante. É um prazer estar aqui, para falar sobre um assunto tão importante que nós, como ginecologistas, estamos sempre tentando orientar e rastrear precocemente os cânceres ginecológicos. Nós que agradecemos. Doutoras, então, esse tipo de câncer é responsável anualmente por 30 mil novos diagnósticos no Brasil. Isso é muita coisa. Sim. Hoje o câncer de mama é o prevalente, em câncer ginecológico, seguido do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o primeiro que mais mata mulheres até os 36 anos. Então, é um câncer que é prevenível e rastreável, precocemente. Então, a gente tem facilidade de tratar ele antes dele se tornar um câncer, com lesões pré-cancerosas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e orientar as pacientes, a população feminina, das formas de rastreamento. Lisandra, o câncer também ginecológico se dá em diversos órgãos. Quando a gente fala nesse câncer, não é só o de útero ou de mama, Pode atingir também outros órgãos do sistema reprodutor da mulher. Sim, como a doutora Laura comentou, o câncer mais incidente que a gente tem na população feminina é o câncer de mama, seguido pelo de colo de útero. Mas a gente tem também o câncer de útero, do corpo do útero, que a gente chama especificamente do endométrio, que é uma camadinha que tem ali dentro do útero, E também a gente tem cânceres de ovário, E que também é bastante prevalente, Então não é só o de mama e o de colo de útero. No mês de outubro a gente fala bastante do de mama, mas quando a gente fez essa pauta aqui em falar do câncer ginecológico como um todo, foi justamente para alertar que não é apenas o de mama, Sim. Por isso, então, a prevenção é tão importante, Quando a gente fala de prevenção, acho que uma das principais atitudes é a consulta de rotina, o acompanhamento de uma profissional. Na verdade, hoje a gente fala, o outubro além do rosa, que a gente pauta muito, que já está realmente bem em voga sobre o rastreamento do câncer de mama, mas a gente sabe que existem outros tumores ginecológicos que a gente pode rastrear com o exame ginecológico de rotina. E aí vem, a coleta do exame preventivo que a gente tanto pauta para ser uma avaliação ginecológica completa, e aí sim, alguns tipos de tumores que são rastreáveis, como os tumores de vulva, vagina, colo de útero. Aí os outros tumores que a gente não consegue rastrear, como ovário, que é mais difícil de a gente fazer um diagnóstico precoce. Na verdade não se tem uma recomendação precisa ainda de fazer ultrassonografia de rotina precocemente, que é o que detectaria então esses outros cânceres. Por isso que é importante a consulta ginecológica anual, regular, porque muitas pacientes que não têm sintomas ainda já apresentam alguma alteração ali que a gente poderia detectar então através de exames de rotina, Além disso, o exame de mama também, para o profissional de saúde fazer o toque na mama, A gente, muitas vezes a paciente não faz esse autotoque, não percebe alguma alteração, e aí você indo no ginecologista, a gente faz o toque, a gente percebe alguma coisa, opa, tem alguma coisa de errado aqui, e também otimizar esses exames de rastreamento, mamografia, ultrassonografia. Agora, no ano de 2025, inclusive mudou um pouquinho o rastreamento do câncer de mama, O Ministério da Saúde, que antes recomendava que fosse feito a mamografia de rotina a partir dos 50 anos, atualizou um pouco esse protocolo, então agora a partir desse ano, todas as pacientes do SUS vão poder fazer a mamografia a partir dos 40 anos, e o período também de rastreamento foi estendido, que antes era até 69 anos, agora foi para os 74 anos. Então, dos 40 aos 74 anos, as pacientes vão ter essa cobertura mamográfica devido a essa alta incidência que a gente tem de câncer
de mama, principalmente aqui no nosso estado, né? O Rio Grande do Sul e a região sudeste do nosso país são as áreas que têm maior prevalência do câncer de mama. Não sabia dessa informação. E importante tu falar, Lisandra, eu ia falar inclusive sobre esses protocolos do Ministério da Saúde, porque estavam um pouco desatualizados, inclusive Sim. Eles indicam que o preventivo seja realizado a cada 3 anos, e a gente sabe que infelizmente ou felizmente ele precisa ser com mais frequência, né? Vocês falaram anualmente. Na verdade, o exame preventivo de câncer de colo de útero agora também mudou a diretriz, né? Esse ano, agora, no SUS, vai ser oferecido um exame de rastreamento através de uma genotipagem de HPV. Então, o que isso muda para a população em geral? Muda que ele é um exame muito mais sensível. O grande problema do citopatológico preventivo, que antigamente a gente fazia no SUS com lâmina, ele realmente é um exame que ele tem uma sensibilidade muito baixa. Então, alguns exames que vinham negativos, às vezes eles não eram negativos, verdadeiros negativos. Então, a gente tem agora, com a adesão do SUS no rastreamento com a pesquisa de HPV, uma melhora no rastreamento, ou seja, uma paciente que vier com um exame de HPV negativo, a chance dela ter um câncer de colo de útero dentro de 5 anos é muito pequena, porque 99% dos cânceres de colo de útero são causados pelo vírus do HPV, que é um vírus que ele é prevenível através de vacina e detectável através de exame de rastreamento. Então, se fizer o exame e ele der negativo, a chance da paciente ter lesão nos próximos anos é pequena. Então, falando em vacina, é uma forma bem importante de prevenção contra o HPV, né? Muitos ginecologistas, muitos médicos falam é o único câncer que tem vacina, Exato. Né? E também está disponível na rede pública de saúde para uma faixa etária específica, né? Mas, claro, para outras mulheres, muito importante que faça essa vacinação. Sim, a vacina do HPV, ela tem vários tipos de vacina, né? São 3 tipos. Mas a vacina que o SUS, então, aplica nas pacientes é a quadrivalente, pega 4 subtipos do vírus do HPV, né? São mais de 200, né? São vários tipos, né? São vários subtipos, mas ela pega os mais incidentes e prevalentes de baixo grau e de alto grau, né? Que é o 6, o 11, o 16 e o 18, né? E aí ela faz é feito dos 9 aos 14 anos nas meninas, né? Então, ou seja, teoricamente antes de iniciar a atividade sexual, que é o período ideal, né? Então, essa é a rotina no SUS, né? Então, os pacientes têm acesso a essa vacina de graça, né? Gratuitamente, e é um câncer prevenível, né? Então, sendo feita a vacinação. Mas a gente tem também na rede privada, para aquelas pacientes que perderam essa faixa etária aí de oportunidade de fazer a vacina nonavalente do HPV também, que cobre outros subtipos, né? Então são 9 ao total e pode ser feita na rede privada, a paciente paga e consegue ser vacinada da mesma maneira. E pode falar. Importante a gente falar, doutora, que também os homens podem se vacinar Sim. também, porque eles, apesar de não ter o câncer, eles transmitem o câncer. Eu ia complementar, porque esse ano, até final de 2025, a gente está com uma campanha do Ministério da Saúde para ampliar o esquema vacinal. Então, até 19 anos tem acesso, quem não completou o esquema vacinal ou queira procurar para vacinar na rede pública, tem direito de vacinar, tanto meninas quanto meninos. E é muito importante porque, na verdade, a grande maioria do HPV, ele é transmitido por via sexual. Então, assim, as pacientes que são vacinadas e o companheiro que não é vacinado tem chance de ser contaminada por algum subtipo do vírus que ela não está protegida ou até ter um novo surgimento de doença, né, se ela se contaminar. E a vacina nonavalente que a Lisandra comentou, que está disponível na rede privada, né, ela amplia, né, então assim, ela tem mais 5 subtipos que a outra não tem e ela aumenta a proteção, porque a vacina que a gente tem na rede pública, ela protege contra 70% dos cânceres e essa protege contra 90%. Então, se a paciente tem condição de pagar, ela pode fazer em qualquer faixa etária da vida até os 45 anos. E uma outra coisa que a gente comenta também sobre a vacinação, né, porque mesmo essa vacina sendo indicada assim preferencialmente antes do início da atividade sexual, mesmo as pacientes
pacientes que já têm atividade sexual ou que já têm, por exemplo, um diagnóstico de portar o HPV, ainda assim a gente recomenda que faça a vacinação, porque existem estudos que comprovam que né, em função de todos esses subtipos, eles mostram então que se você fizer a vacina, você vai estimular a produção de anticorpos e estimula a produção do anticorpo tanto para os vírus da vacina quanto o que você tiver e pode contribuir então para te não desenvolver a doença. Então é importante vacinar mesmo tendo HPV. Ou seja, a vacinação é o principal caminho. E falando nisso também, o diagnóstico precoce, a gente falou um pouquinho, é ainda um fator dominante. Quanto mais cedo diagnosticado o câncer, maiores são as chances de cura. Na verdade, de todas as patologias ginecológicas, se a gente for falar dos cânceres, a lesão pré-cancerosa do colo do útero, que a gente diagnostica através do exame citopatológico, se a gente trata enquanto é uma lesão pré-câncer, a chance de cura da paciente é muito grande, né? As lesões iniciais de câncer de mama também, né? E aí, se a gente falar em câncer de endométrio, aí vem sangramentos, né, que a gente retira pólipos, que geralmente são câncer que só restrito ao pólipo você consegue tratar de forma só cirurgicamente. Então, existem várias patologias ginecológicas que a gente consegue, quanto antes, mais cedo, quanto mais precoce, tratar melhor. Até porque o tratamento também, quando a gente tem uma doença avançada, muitas vezes já tem acometimento de outros órgãos, né? E aí vai precisar de radioterapia ou quimioterapia, né? Ou vai diminuir a sobrevida da paciente, ou muitas vezes a paciente não vai conseguir sobreviver àquele câncer se ele tiver muito avançado. Não são todos os tipos que a gente consegue curar e que a paciente sobreviva, né? Então, quanto mais precocemente, mais chances de sobrevivência, maior chance de sobrevida e também de um tratamento que não seja tão agressivo. Exatamente. Doutoras, então quais são os sinais de alerta, né, os principais sintomas? O câncer de colo de útero, ele pode dar alguns sintomas, como um corrimento com odor fétido, um sangramento vaginal anormal, o câncer de endométrio também, né? Então, assim, a gente sempre fala de câncer de endométrio, principalmente com sangramentos pós-menopausa ou sangramentos menstruais irregulares em pacientes que já menstruam regularmente ou usam métodos contraceptivos. É sempre importante a gente lembrar de investigar lesões de vagina, lesões de vulva, que são úlceras que aparecem e não melhoram, ou até sintomas como ardência, prurido na vulva, na parte de fora da vagina, e também, né, dor pélvica que não tem melhora, né, que a gente comentou antes, a doutora Lisandra comentou sobre a falta da gente ter uma possibilidade de rastrear tumores de ovário, né, a gente sabe que tumor de ovário geralmente é diagnosticado em estágios avançados por a gente não ter sintomatologia e nem formas de rastreamento, mas uma dor pélvica que não melhora, que indique que a gente precisa realmente investigar e fazer um exame de imagem que vai fazer uma avaliação adequada. Nem sempre esses sinais, esses sintomas são câncer, mas sempre devem ser investigados, né? Sim, qualquer alteração, né, da regularidade, o ciclo modificou, ou antes não tinha dor, passou a ter dor, qualquer sintoma que surja novo, diferente, necessário procurar o ginecologista para investigar. Pode ser alguma coisa simples, né, fácil de tratar, mas pode ser algo mais grave, então precisa da avaliação do ginecologista para determinar o que é esse novo sintoma, né? Laura, também, doutoras, quais são os fatores de risco? Quando a gente fala de câncer ginecológico, a idade, as questões genéticas influenciam bastante? Como a doutora Laura comentou antes, né, ela falou sobre o câncer de endométrio, por exemplo, né, que principalmente acomete as pacientes na pós-menopausa. Então, na verdade, vai depender do tipo específico de câncer, né? A idade é um fator. Então, por exemplo, para câncer de endométrio, as pacientes de maior idade ou pós-menopausa têm maior incidência, né? Maior chance de ter. Já o de colo de útero ele vai acontecer nas pacientes mais jovens, né? Não tão jovens, mas não no período tão frequente da menopausa, um pouco antes, que é durante o período ali de que a paciente tem a vida sexual mais ativa, né? Na verdade, assim, de acordo com o subtipo do câncer, existem algumas doenças predisponentes. A gente sabe que existem algumas mutações genéticas
que favorecem a ter alguns tipos, por exemplo, câncer de mama, né? E alguns tipos de mutações genéticas que podem levar também a câncer de ovário. Então, por isso que essas pacientes que têm essa mutação, né, de BRCA1 e 2, a gente indica que faça retirada dos ovários, porque aumenta o risco dela ter um tumor de ovário na idade avançada. Existem algumas outras doenças também genéticas, como síndrome de Lynch também, que aumenta o fator de risco para ter patologias ovarianas e endometriais, e a questão realmente de hábitos de vida, né? Então, aí envolve todos os tipos, né? Todos os tipos, né? Então, assim, a gente sabe que o consumo de álcool aumenta o risco de câncer de mama, o tabagismo aumenta o risco de câncer de colo de útero, alguns outros tipos de tumores também, como o câncer de endométrio, obesidade, excesso de peso, hipertensão, diabetes, são fatores de risco. Então, assim, inclui muitas mudanças, né? Não ter filhos, não amamentar, isso impacta para o câncer de mama. Então, cada tipo tem o seu impacto, né? Mas, de maneira geral, hábitos de vida, alimentação saudável, atividade física estão recomendados como prevenção para todos os tipos de cânceres ginecológicos, né? E voltando um pouquinho ao que eu tinha comentado antes do câncer de mama, que o rastreio começou, então, a partir dos 40 anos esse ano pelo Ministério da Saúde, é em função de que, né, se tem uma maior prevalência do câncer de mama ali a partir dos 50 anos mesmo, mas 1/3 das pacientes tiveram diagnóstico entre os 40 e 50 anos. Então, aumentou muito também os cânceres de mama em pacientes mais jovens. A gente sabe que ainda é maior as chances conforme o envelhecimento, porém se tem percebido que cada vez mais precocemente, até mesmo algumas pacientes antes dos 40 anos estão desenvolvendo câncer de mama, né, seja por fatores genéticos, como a doutora Laura comentou, mas também por hábitos de vida, né. Então, hoje a gente tem que começar o rastreamento precocemente e não pode deixar passar porque é jovem, porque ainda existe essa chance mesmo jovem, né. A prevenção não tem idade, né? Não. Depois do diagnóstico também, né, quando infelizmente a gente tem o diagnóstico de um câncer, se fala muito de contar com uma rede de apoio, né, para as mulheres. Isso é muito importante. Vocês veem isso no consultório de vocês, aquelas que têm, né, uma rede de apoio fortalecida, passam por essa doença, por esse tratamento de uma forma mais leve? Sem dúvida nenhuma, eu acho que passar por uma doença como essa, e a gente fala até lesões precursoras mesmo, assim, às vezes de câncer de colo de útero, que é o que eu tenho mais contato, gera muita angústia e ansiedade nas pacientes, né, e a gente vê como mulher, né, o quanto é difícil enfrentar, né, isso. Então, conviver com uma doença, né, como câncer, é muito difícil, né, mas hoje em dia a gente tem tanto redes de apoio em ambulatórios, né, grupos de apoio, e hoje com acesso à informação na internet, principalmente, né, nós vemos assim que cada vez mais, né, grupos de apoio a pacientes com neoplasias ginecológicas, acompanhamento, e mesmo aqui em Passo Fundo até a gente tem agora, né, o nosso ambulatório ali do HC, que é o Ser Mulher, que é um ambulatório que tem disponível todos os dias da semana profissionais como psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, tudo para auxiliar na reabilitação e o acompanhamento dessas pacientes. De forma gratuita, né? De forma gratuita. É importante o acompanhamento multidisciplinar, né? Então, não só do ginecologista, é importante ter o apoio da família, obviamente ter as pessoas próximas, né? Dando esse apoio emocional, mas é necessário o acompanhamento de um profissional, né? Seja um psiquiatra, ou muitas vezes, na maioria das vezes, o psicólogo, né? Porque quando a gente dá o diagnóstico para paciente de câncer, né, essa palavra, ela tem um poder que a paciente entende como uma sentença de morte, né? Ainda se tem muito isso, né? Essa questão de associar muito a morte ao câncer, né? Então, a paciente precisa buscar forças para fazer o tratamento, para lutar, para entender que
ela pode sobreviver, que a maioria das vezes ela vai sobreviver desde que detectado precocemente, né? Perfeito. Doutoras, a gente vai chegando ao fim do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês deixassem, né, uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, reforçando a importância da prevenção, não só neste mês de outubro, mas o ano todo. Eu queria, né, agradecer esse espaço que a gente tem para falar sobre isso. Acho que quanto mais informação a gente puder disseminar sobre a importância de realizar os exames de rastreamento, a gente sabe que acho que rastreando precocemente a gente trata mais facilmente as doenças. Então a importância de buscar uma consulta ginecológica anualmente para fazer um exame físico completo, não precisam realizar todos os exames. Isso está disponível desde a rede básica, né, até a rede privada que a gente tem ali na nossa clínica, né, uma equipe multidisciplinar, mas é importante a realização desses exames para fazer o diagnóstico precoce e também para orientação, né, de qual vai ser o segmento. Perfeito. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né? Nós somos apaixonadas por esse assunto, né? A gente percebe, né? Então, a gente gosta muito de falar sobre esse assunto, né? E cuidar de mulheres, né? Então, eu agradeço o espaço para a gente poder trazer informações para essas mulheres se cuidarem, buscarem ajuda, né? Nós, como a doutora Laura comentou, nós temos uma clínica, né, que é a Clínica Madre, que é uma clínica especializada em atendimento somente a mulheres. Temos várias ginecologistas, mas temos uma equipe multidisciplinar para acompanhar as mulheres como um todo, né? E a nossa frase de entrada, assim, a mensagem de entrada que a gente tem na nossa clínica é priorize-se, né? Então é para deixar esse recado para as mulheres, né? Para se priorizarem, se cuidarem, terem o autocuidado e buscarem então o seu ginecologista e os seus exames de rotina anualmente. Perfeito, doutoras. Nós agradecemos tantas informações hoje prestadas por vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Saúde. Você, mulher que assistiu ao nosso programa, envie para outras mulheres, envie para amigas, familiares, porque a informação sempre é o melhor método de prevenção. Também você que nos acompanha aqui no canal do YouTube, não deixe de se inscrever, deixar sua curtida, seu comentário. Muito obrigada e até a próxima edição.